Evangelho, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firme, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 21º capítulo do Evangelho de São Lucas, e assim completamos a leitura que ouvimos no domingo, no 33º domingo do Tempo Comum. Para conquistarmos o reino dos céus, é necessário, para ganharmos a vida, é necessário permanecermos firmes. Pois bem, o testemunho nos espera. Unir-se a Cristo no testemunho de amor a Deus, unir-se a Jesus crucificado no testemunho de comunhão com Ele, nos espera, meus irmãos. Ao fazer esse anúncio, o Senhor manifesta diante de nós, ou seja, a todos os seus discípulos, que nós nos uniremos perfeitamente a Ele. Não há modo de permanecermos em comunhão com o Senhor sem que tenhamos sobre a nossa vida as mesmas consequências que o Senhor teve sobre a sua: a perseguição, a hostilidade, a oposição, o sofrimento. Em muitos modos e maneiras, os homens não reconhecerão a presença de Deus em nós, e isso nos unirá a Cristo. A rejeição dos homens e o sofrimento por causa do Evangelho nos unirá a Cristo. Por isso, aproveitemos nesta quarta-feira para pedirmos ao Senhor uma graça especial. Dai-nos, Senhor, o vigor interior, a fortaleza que vem do Espírito Santo, para que nós possamos permanecer firmes diante das provações desse tempo. O Senhor nos assegura que tais coisas difíceis acontecerão. Ou seja, seremos levados aos tribunais, seremos colocados e entregues por aqueles que amamos, ou seja, seremos rejeitados como o Senhor foi rejeitado. Virá a intenção de preparar a nossa própria defesa, ou seja, de fazermos pelas nossas próprias mãos a justiça e o cuidado contra aqueles que são malvados, vis, mentirosos, injustos. Mas como sabemos que a nossa justiça é frágil, confiar no Senhor e esperar nele, além de ser um reconhecimento do bem
maior que é possível que aconteça em nosso favor, também é um ato de entrega e de obediência, porque estamos sendo, em situações como essa, conduzidos a dar um testemunho que pode converter corações. E isso não faremos por nossa força, por nossa iniciativa, por nossa vontade, pelo nosso querer. Porque por maior que sejam essas disposições, só Deus tem poder de conhecer e converter um coração. Por isso, entregar a nossa vida, entregar tudo que é nosso nas mãos do Senhor, ali, em ato de total confiança e abandono, é a única forma para conquistarmos aquele coração. E o Senhor nos pede essa entrega porque, com clareza, Ele diz: sereis entregues para dar testemunho. Isso acontecerá para dar testemunho, a fim de que se converta. Façamos, queridos irmãos e irmãs, esse ato de amor, entregando todas as nossas dificuldades e situações nas mãos do bom Senhor, a fim de que Ele disponha de tudo em nossas vidas e de que tudo que nos pertence seja dele, que a sua soberana vontade seja cumprida absolutamente, de maneira que possamos permanecer unidos a Ele, sem jamais nos separarmos. É Ele a nossa força, a nossa esperança. Ele é aquele que nos sustenta e que nos dá vida. Que o Senhor tome nas mãos a nossa história e disponha dela, Senhor, como for do seu agrado, em favor de nossos irmãos, pois queremos ganhar a vida e permanecer convosco eternamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus e São José, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,